Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos iniciando um novo estudo bíblico da primeira e segunda carta aos Coríntios. Como é importante a gente estudar a palavra de Deus. Como é importante nós alimentarmos daquilo que Deus tem para nós. Porque Ele escreveu muitas coisas sobre nós. Ele tem planos a nosso respeito. Então, como é importante a gente estudar a palavra dele. Agora, a gente estuda não para adquirir só um conhecimento. Porque se a gente for estudar um livro de história, a gente vai adquirir conhecimento. A Bíblia tem muito conhecimento, mas ela precisa ser estudada para alimentar a nossa alma. O nosso Deus nos fez corpo, alma e espírito. Assim como a gente alimenta o nosso corpo, a gente nutre ele, porque a gente quer ser saudável, assim a gente tem que se alimentar da palavra de Deus. Nós iniciaremos hoje com uma introdução e contextualização do assunto. Posteriormente, a gente vai desenvolvendo de forma sequencial, capítulo por capítulo e quebrando assunto por assunto quando for necessário. Então agora a gente vai ver os principais propósitos das cartas aos Coríntios. Quem escreveu foi Paulo, né? E um dos propósitos foi introdução e exortação a respeito de contendas que estavam ocorrendo na igreja. Ele foi informado lá que estava havendo muito problema na igreja que ele havia fundado. Então, ele incluiu tudo isso na carta. O que mais? Resposta a uma consulta feita por membros da própria igreja. Eles haviam mandado uma carta para Paulo e eles tinham dúvidas em relação a casamento, divórcio, participação em religiões pagãs, culto público e ressurreição. Então Paulo ia responder isso e aproveitou para incluir muitas outras instruções e ensinos. Localização de Corinto. Aqui à esquerda é a antiga Corinto, à direita a atual Corinto. Ela fica na Grécia, né? E fica localizada entre dois mares, o Mar Egeu e o Mar Jônico, e fica a menos de 100 quilômetros de Atenas. Características de Corinto. Era a quarta maior cidade do Império Romano, era a capital da província romana de Acaia. Era uma cidade muito importante na época, pela localização privilegiada, era uma localização estratégica, era uma cidade muito próspera, tinha muita circulação de pessoas, tinha um comércio muito forte. Era uma cidade relativamente nova, porque em 146 a.C., ela havia sido totalmente destruída. E após 100 anos, no ano de 46 a.C., ela foi reconstruída pelo imperador César. E lá também havia muitos templos dedicados a deuses, sendo os principais Afrodite, Apolo e outros. Alguns bastante conhecidos até. Agora, em relação aos habitantes de Corinto. Quais eram as práticas e características deles, as principais? Eles faziam muita confusão religiosa com prática sexual. Então, eles adoravam Afrodite. O templo de Afrodite tinha mais de 1000 prostitutas. Então, os visitantes, eles poderiam ser atendidos por essas prostitutas lá no templo. O monumento de Apolo, também, que era Apolo, deus grego, né? Era símbolo de beleza masculina. Então, em função disso, eles achavam muito difícil abandonar o sexualismo. Porque um templo religioso, né, onde eles faziam atos inadequados, né, como lá com as mais de 1000 prostitutas, então para eles era muito difícil abandonar uma coisa para viver totalmente outra. Então eventualmente eles consideravam o sensualismo como divino. Outras características e práticas dos habitantes de Corinto.
alto padrão intelectual. Lá tinha muitos filósofos, pensadores, muitos famosos até hoje, são citados em livros, moralmente corruptos, muito corruptos, amantes dos prazeres, havia muita imoralidade sexual. Para se ter uma ideia, como Corinto estava depravada na época, o termo corintianizar era utilizado como significado de entregar-se à prostituição, ou uma forma mais polida de dizer em grego ir para o diabo. A situação deles não era nada boa, né? A gente vê aqui várias práticas dos habitantes e talvez muitas delas parecendo-se com algumas que a gente vive hoje, que a gente vê ao nosso redor, né? Como a gente gostaria que a nossa cidade fosse chamada ou reconhecida? Como a gente gostaria que o nosso país fosse visto lá fora? Como a gente gostaria que as nossas autoridades exercessem seus papéis? O que a gente pode fazer? Nós, como a Igreja de Cristo, podemos fazer. Porque Deus pode fazer. A gente tem Deus. A gente tem que fazer a diferença onde nós estamos inseridos. A gente pode levar Deus. E Deus pode começar, às vezes, num pequeno grupo. Lá foi Paulo que foi evangelizar Corinto. E aí depois ele deixou substituto e as coisas foram mudando. Então a gente pode ser canal de bênção onde a gente está. Agora vamos ver um breve histórico da Igreja de Corinto. No início da década de 50, Paulo chegou em Corinto. Paulo foi um grande missionário, implantador de igrejas. Então ele ia passando de lugares em lugares, e na década de 50, aproximadamente no ano de 52, ele chegou em Corinto e levou o evangelho para lá, e lá fez muitos convertidos. Permaneceu lá por 18 meses. 18 meses ele fez muita coisa. Aí depois ele foi para Éfeso, mas ele deixou um substituto, que era Apolo. E Apolo era um homem muito douto, muito culto, né? Então havia uma diferença entre os dois, né? Paulo, ele usava um linguajar mais simples, mais do povo, e Apolo já era usava aquele linguajar mais rebuscado, mais culto. Mas a palavra de Deus era a mesma. Então, a forma de passar não é o que faz tanta diferença, mas é o que se passa. O importante eles estavam pregando a palavra de Deus. E a carta aos 1 Coríntios foi escrita 2, 3 anos depois, aproximadamente 53, 55 depois de Cristo. Principais problemas da Igreja de Corinto. Os problemas da Igreja de Corinto a gente vai estudar mais adiante detalhadamente, mas os principais eram divisão na igreja. Havia divisão ou facções, até se chamava de facções, né? Alguns diziam, eu sou de Paulo. Os outros, eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Eu sou de Cristo. Aí às vezes a gente pensa assim, mas aqueles que eram de Cristo então estavam no caminho certo. Não necessariamente, porque eles talvez não quisessem se submeter a nenhuma liderança. Então, cada um queria ser de um porque se identificava mais, mas a igreja não estava unida. Havia muita imoralidade sexual, isso, problemas da igreja. Então, isso tinha na igreja também idolatria e muita confusão religiosa. Agora, para a gente meditar um pouquinho melhor, eu vou ler uma fábula do livro de Max Lucado. É a fábula do indiano e da cobra. E depois a gente vai meditar nisso. Um indiano subia uma montanha quando ouviu uma voz. Leve-me com você, pedia. Ele se virou e viu uma cobra. O indiano se recusou. Se eu
levá-la para a montanha, você vai me morder. Eu não faria isso, assegurou a cobra. Tudo que preciso é ajuda. Eu sou lenta e você é muito rápido. Por favor, seja gentil e leve-me até o topo da montanha. Mesmo contra o bom senso, o indiano concordou. Pegou a cobra, colocou-a em sua camisa e retomou a viagem. Quando chegaram ao topo, pôs a mão dentro da roupa para tirar o animal e foi mordido. Caiu ao chão e a cobra saiu deslizando. Você mentiu, lamentou o indiano. Você disse que não me morderia. A cobra se deteve e olhou para trás. Eu não menti. Você sabia quem eu era quando me trouxe para cá. Aí a gente pensa assim, poxa, mas cair no conto da cobra, colocar a cobra dentro da camisa, eu não faria isso. Será? Porque aqui é uma fábula. Então vamos parar para pensar. A própria Bíblia conta a história lá no começo, que todo mundo conhece, né? Eva deu papo para a serpente. Adão entrou na conversa da Eva e os dois caíram, né? Ali começou o pecado. E aí, se a gente vai analisar os Coríntios, que hoje a gente só fez uma breve introdução, né? Eles tinham muita coisa errada. Paulo chegou, levou o evangelho, eles se converteram, mas continuaram carregando coisas que não deveriam. Continuaram carregando para a vida deles coisas que não deveriam. Tem momentos que nova vida, nova criatura, eis que tudo se fez novo. E eles estavam carregando coisas. E nós? Aqui eu tenho alguns pontos para nossa meditação. Para a gente pensar no dia a dia o que a gente pode deixar, o que a gente pode mudar. A quem devemos ouvir e a quem não devemos ouvir ou confiar. Ali o indiano confiou na cobra. Mesmo desconfiando, ele cedeu. A que coisas que nós não deveríamos ceder e nós cedemos? Tem alguma coisa que deveria ser deixado para trás? O que a gente fazia que não deveríamos fazer mais? A gente vê na Bíblia, né, os hebreus, eles sentiram saudades de muitas coisas lá de trás. Porque às vezes o avançar requer um esforço da gente também. Mas tem coisas que a gente tem que abandonar. A mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal, né? Então é importante a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Qual tem sido nossa principal fonte? Os coríntios, né, eles tinham aquelas fontes antigas, os pensadores antigos, alguns conselheiros, e quando conheceram a Jesus através da pregação de Paulo, né, a fonte melhor que se tem é a palavra de Deus. A gente pode ter como fonte amigos e tudo, mas assim, sempre conciliando, comparando, confrontando com a palavra de Deus. Até que ponto podemos conjugar filosofia ou sabedoria humana deste mundo com o Evangelho de Cristo? A gente vê muitas coisas assim, mas hoje em dia é normal. Mas será que dá para conjugar, conciliar com o Evangelho de Cristo? É só uma breve meditação para a gente pensar, que depois a gente vai entrar nas cartas propriamente ditas, e aí a gente vai ver que tem muito ensinamento para a gente. Depois de quase 2000 anos, a gente vê que as cartas aos Coríntios, tem coisas que a gente olha assim, gente, parece que é o que está acontecendo hoje.
Mas isso é para a próxima aula. Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse estudo, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, que você venha abençoar este estudo, venha abençoar cada pessoa que participar desse estudo. E, Senhor, que nós possamos aprender mais de Ti, para que nós possamos nos alimentarmos mais da Tua palavra e que nós possamos fazer mais o Teu querer para nossas vidas, Pai. Eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.